Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero pedir para você que prepare-se porque nossa nova temporada começa na semana que vem. Entrevistas gravadas em São Paulo, entrevistas gravadas em Cuiabá e outros estados da nação brasileira fazem parte do nosso planejamento para 2012. Um planejamento que nasceu porque os nossos telespectadores são exigentes. Quero dizer a você que todo o trabalho do programa Cláudio Alves, da nossa equipe, da Nova Mídia, da Black White, ela tem um destino só. O destino é trazer mais cultura para o nosso estado. O destino é sempre procurarmos fazer um programa que te satisfaça. Em um momento que o país vive tantas crises, principalmente a crise moral, nós temos procurado no programa Cláudio Alves seguir um caminho diferente, que é seguir um caminho onde no nosso vocabulário não existe as palavras desonestidade, não existe nenhuma palavra que possa manchar os lares de você, que é nosso telespectador predileto. Para nós, achamos interessante mexer com as palavras apenas de competência e capacidade, porque para isso nós possamos trazer as críticas, mas também apresentar solução. Nos prestigie em 2012, que tenha certeza, no final do ano, a nossa sociedade não será mais a mesma, porque com toda a convicção, a nossa luta trará em resultados de cultura para o nosso estado. Uma boa noite, muito obrigado. E sábado que vem estaremos aqui no nosso programa de 2012. Até lá. Relacionamento com idosos. Como a gente deve se comportar em relação a eles? E na outra via, no caminho dos vovôs para os mais novos, como deve ser o comportamento? As respostas neste programa especial que recebe uma das pessoas mais requisitadas do país sobre relacionamento e mudanças de hábito. Curiosamente, um engenheiro. Eu estou com o Sérgio Savian. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, tudo bem? Uma satisfação muito grande a gente aqui em São Paulo ter assim a oportunidade de entrevistar uma autoridade no assunto como o senhor, reconhecidamente a nível de Brasil. Como é que um engenheiro optou para um estudo de mudanças de hábitos? É bastante simples, eu me equivoquei de faculdade. Equivocou. Me formei com 22 anos e em seguida casei com uma mulher psicóloga, né? Okay. E eu me apaixonei não só por ela, mas também pela profissão dela. E a partir de então eu passei a estudar bastante esse tema, particularmente a comunicação não verbal entre as pessoas. Fui fazer uma pós-graduação em comunicação na PUC e sempre estudando, sempre me fascinou muito a comunicação não verbal. Quer dizer, o que a gente passa além das palavras. O que eu fui entendendo com o tempo, que é determinante nos relacionamentos. As caras que você faz, a entonação que você usa, tudo que está além da palavra é muito importante no relacionamento. Eu acabei me especializando nessa temática. Olha só. Sérgio, eu quero falar contigo sobre relacionamentos conjugais. Sim. A diferença do passado para os relacionamentos de hoje mudou? Como é que você vê? Muita diferença porque alguns tabus vão caindo, alguns paradigmas vão sendo mudados, né? Então, hoje em dia, para você se relacionar, não é uma questão de obrigação, você não deve fazer nada, você não tem regras a cumprir. O que interessa é muito mais você conseguir fabricar um relacionamento de qualidade. É só ver o número de divórcios que aumenta cada vez mais. Então as pessoas hoje têm uma liberdade muito grande entre estar no relacionamento ou não. Mesmo a questão dos gêneros, né? A mulher que antigamente ficava no relacionamento porque o homem era provedor, ou o homem ficava no relacionamento porque as mulheres davam conta de afazeres domésticos, hoje em dia isso está cada vez mais unissex. A independência está alterando por completo? Totalmente. Então, na medida em que homens e mulheres se tornaram mais independentes
consigo mesmos, então isso tem uma influência muito grande no relacionamento. Então você vai ficar no relacionamento, hoje em dia para estar no relacionamento, uma vez que não é mais obrigatório, porque você pode se separar a hora que você quiser, fica quem quer. Então não faz mais sentido ficar em relacionamentos ruins. Então as pessoas hoje têm que ser muito mais artistas do relacionamento para estar junto. Isso não significa que a gente estaria instruindo as pessoas para se separarem, né, Sérgio? Não, muito pelo contrário. Eu, particularmente, com todo o estudo que eu faço, a pesquisa que eu faço, eu chego à conclusão que todo mundo quer amar. Verdade. Cada um do seu jeito, todos Lógico. têm o direito. Mas a gente precisa entender essa questão, que o relacionamento amoroso não é uma questão de formulário padrão, que amar é ou casar é alguma coisa padrão. Muito pelo contrário, você precisa entender a individualidade de cada um e se compor essas duas pessoas com inteligência, o que a gente chamaria de inteligência emocional. Diferentemente da inteligência para você tirar um diploma ou fazer um currículo profissional. Tem pessoas muito inteligentes na sua carreira profissional e que são burras na hora de se relacionar. A questão financeira ainda hoje influencia muito no relacionamento conjugal? Eu acho que os dois extremos são ruins. Quando você está muito focado no dinheiro, você se torna uma pessoa muito materialista. E o relacionamento ele exige que você transcenda o material. O amor não é nada material. E o contrário também, a falta de dinheiro prejudica os relacionamentos. Então, eu acho que o ideal é que todo mundo seja suficiente no dinheiro para que dinheiro não seja o problema. Claro. Mas os dois extremos são ruins. Eu recebo muita gente no meu consultório com muito dinheiro e que vive péssimos relacionamentos. Então, mesmo aquela questão do jovem que imagina que o carrão ou a moça que acha que por ser muito bonita ela vai conseguir bons relacionamentos, nem sempre é uma verdade. Isso não garante o relacionamento. Passado e o presente. O que mudou? É possível as pessoas viverem só, Sérgio? Olha, aumenta, cada censo que se faz, aumenta o número de pessoas que optam por viverem sozinhas. E hoje em dia viver sozinho não significa necessariamente que você não tenha romances, que você não namore. Então, aquela estrutura oficial do casamento, família, tudo isso, ela está sendo muito questionada. Mesmo os casamentos atuais, pessoas que moram juntas e são casadas, hoje em dia já quase 20% delas não querem mais ter filho. Você vê que mudança é essa, verdade. né? Então a gente vê que hoje em dia se coloca a questão amorosa de uma outra forma. Mesmo a influência das novas tecnologias, a Você internet, acha que isso muda radicalmente a composição do relacionamento amoroso. Influência cultural nos dias de hoje? Sim, está todo mundo, depois de tanto tempo vivendo regras muito rígidas de moral e tudo isso, as pessoas hoje elas tendem a querer preservar sua individualidade. Porque antigamente você não tinha individualidade, você tinha que fazer o que todo mundo fazia. Hoje em dia o senso do indivíduo aumentou para cada pessoa. Então ninguém está afim de engolir muito sapo, ninguém está afim de deixar de abandonar sua própria carreira em função do relacionamento. Então a maior parte das pessoas está identificando que só é possível um relacionamento amoroso que reconheça cada um dos indivíduos. Sérgio, a questão moral, estrutura familiar, que no passado tinha uma preocupação, de certa forma essa evolução veio atrapalhar esta questão da personalidade? Olha, de certa forma, o que a gente chama de evolução, não sei se é bem uma evolução, mas é um fato que as pessoas estão mais individuais, mais individualistas, né? Então acabam, e mesmo a questão da internet, os grandes centros urbanos, onde você não tem tempo para nada, acaba a questão do vínculo ficando um pouco arranhada. Então as pessoas estão com mais dificuldade de fazerem vínculos. E também um outro assunto muito importante é que a gente vive, eu brinco, a gente vive na era da edição, tudo editado. Verdade. Televisão editada, internet editada, você se edita na academia, se coloca músculo, a mulher se edita, põe silicone, a indústria do cosmético é muito forte. Então a imagem das pessoas se tornou muito importante. E, inclusive o Brasil, né, bate recordes em termos de academia, cirurgia plástica e cosméticos. Isso significa que as pessoas estão muito focadas na imagem e isso é um problema, porque quando você vai para a intimidade do relacionamento amoroso, duas imagens não se relacionam, porque estão na superfície. O relacionamento amoroso, ele requer
profundidade, a intimidade requer que você saia da imagem para ser você mesmo essencialmente. Você estaria me dizendo que as pessoas que procuram um cirurgião plástico, qualquer coisa, está fugindo da sua própria personalidade? Não, eu não sou contra a cirurgia plástica, não sou contra a edição, não sou contra a internet, nada disso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para a gente mesmo não se confundir o que é imagem e o que é a gente de verdade. E você sabe que um relacionamento ele só sobrevive se existir verdade. Sim. Porque um relacionamento em cima de mentiras e de imagem, ele não vai muito longe. Claro. Não vai muito longe. Sérgio, uma curiosidade que eu tenho. É claro que eu sou um admirador seu, sigo através do seu site. Sim. www.sergiosavian.com.br. E é claro que essa juventude sua já é vista pelo próprio site, através de programas, outros programas de televisão a nível de Brasil, que você teve a oportunidade de participar. Mas um jovem... Juventude minha, você fala o quê? Da minha idade? Juventude, na idade, na forma de conduzir as coisas. Você sabe que eu não sou tão jovem assim. Mas esse conhecimento seu... Foi ocasionado, o estudo dessa área foi ocasionado por problemas próprios ou por desafio na vida? Olha, são várias coisas. Primeiro, eu não sou tão jovem assim, eu já estou a caminho dos 60 anos. Então, já não sou tão jovem assim, deu tempo de viver muitas coisas. Um segundo fator é o seguinte, eu sempre levei a vida muito a sério, no sentido de não deixar passar batida a vida. Eu sinto que eu gosto de viver a vida com tudo que eu tenho direito. Certo. Mas isso não significa sexo, drogas e rock and roll. Claro. Tudo que tem direito no sentido da consciência, de ser um cara desperto. Cada um tem o seu limite. De estar bastante consciente em cada coisa. Outra coisa, eu permito as mudanças. Eu me sinto um cara corajoso, então se precisar mudar, eu mudo. Eu não fico em barco furado. Olha só. Então, esse fato de não ficar em barco furado e se precisar mudar, eu mudo, eu acho que me dá uma força para poder observar as pessoas que têm normalmente muita dificuldade de sair de uma situação inadequada para poder escolher uma situação melhor para a vida, quer seja no relacionamento amoroso, na profissão, em tudo, né? Então, eu incentivo. E a vida também caprichou comigo. A vida não é muito fácil para mim, acho que para ninguém, mas para mim particularmente eu já tive várias perdas, situações difíceis, mas que eu acho que com a minha espiritualidade eu fui superando e me tornando um sujeito relativamente forte. Aliás, a sua história... Para dar suporte para as pessoas que estão precisando. Se eu não tivesse passado por poucas e boas, ou melhor, muitas e boas, eu não teria estrutura para aconselhar tanta gente que eu aconselho. A própria história sua não é segredo para ninguém, nasceu na periferia de São Paulo. É verdade, fui em Graxate. Foi em Graxate. É verdade. Passou pela Índia e hoje está aqui em São Paulo. Porque realmente... assim, com 14 anos trabalhava no banco, estudava, com 17 entrei na USP, sem cursinho, engenharia. E daí foi, quer dizer, eu nunca deixei a vida, eu sempre gostei de pegar a vida na mão. E hoje já são 11 livros publicados, uma trajetória no mundo inteiro. Nós vamos falar sobre eles. Dei palestras no mundo inteiro. Ok. A gente está de volta logo depois dos comerciais. Ainda nesta edição, os relacionamentos para a turma da melhor idade. Vamos falar ainda sobre beijo e no próximo bloco, Sérgio Savian fala sobre quando e por que uma separação é inevitável. O programa Cláudio Alves, Sem Censura, volta já. Fique sabendo Sem Censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A linguagem corporal corresponde a todos os movimentos gestuais e de postura que fazem com que a comunicação seja mais efetiva e apurada.